Olá pessoal, recentemente eu fiz um bate-papo virtual, é claro, né, com o Fritjof Capra e com a Hazel Henderson. E por quê? Aliás, os dois são parceiros nossos há mais de 20 anos e recentemente, em função das coisas que aconteceram nesse início de 2020, eles escreveram um texto que me pareceu bastante interessante porque eles se colocaram em 2050 e olharam o que aconteceu no mundo a partir de 2020. Então, o que gradualmente foi feito para que a gente chegasse em 2050 numa situação muito melhor do que acontecia em 2020. Então, essas conversas que eu fiz separadamente com Fritjof Capra e Hazel Henderson foi um diálogo muito interessante, porque tenho certeza que há muitas coisas valiosas nesse texto, porém outros pontos que talvez não sejam da seara dos dois não apareceram com a força devida. Então nós fizemos uma análise de todo esse material e geramos 4 pranchas, né, com vários tópicos em cada prancha. Então essas pranchas também estão mais ou menos juntando coisas da mesma família, né? Mas eu gostaria de, nesses próximos minutos, trazer para vocês o que precisa ser curado nos grandes sistemas que vigoram, não só no nosso país, no mundo todo, e que esses sistemas estão doentes. Então, porque esses grandes sistemas estão doentes, eles acabam gerando uma série de problemas, né? E às vezes algumas crises bastante significativas. Então, se nós queremos evitar essas crises que podem afetar milhões, né, no mundo, ou bilhões no mundo, nós temos que trabalhar assim, fortemente para promover a cura disso tudo. Então, algumas indicações existem nesse texto do Capra e da Hazel, mas eu vou fazer essa apresentação já indo direto nas coisas que precisam ser alteradas, nos sistemas maiores que precisam ser alterados para que se tornem saudáveis e possam gerar o melhor para o todo, para todos os seres vivos. Vamos lá então? Curando os sistemas doentes que prevalecem ainda no mundo. Então, aqui são 4 pranchas e, na verdade, eu tenho conversado com várias pessoas sobre essas questões e uma pessoa com quem eu conversei longamente foi o Fritjof Capra e a Hazel Henderson. Hazel Henderson é uma futurista, o Fritjof Capra é um cientista, e nós estivemos conversando um bocado sobre um paper que eles desenvolveram e que eu já compartilhei com vocês no último webinar. Então, Hazel Henderson e o Fritjof Capra, eles fizeram digamos, um exercício mental e se posicionaram em 2050 e olharam para trás para o ano de 2020 e fizeram um relato do que mudou no mundo a partir da crise de 2020. E aí nós conversamos um bocado e, obviamente, eu trouxe as minhas opiniões, a gente debateu alguns dos pontos que eles colocaram e é exatamente o produto desses 2 diálogos com Capra e Henderson que eu estou sintetizando para vocês aqui neste webinar. Então, para curar o sistema doente, o que nós vamos precisar? O que parece que está parecendo quase óbvio que vai mudar. Então, nós estamos vendo de mega global para o pequeno local. E aí tem outros tópicos que vão aparecer em seguida que vão explicar isso melhor, né? Toda essa questão de mega organizações e mega sistemas e tal vai dar lugar a alguma coisa muito mais
local, né? Nós vamos ter, com isso, o resgate do senso de comunidade, também que nós estamos sentindo nesses poucos meses que estamos reclusos, inclusive, refletindo sobre a própria vida. Vilas urbanas autossuficientes. E quando eu digo de autossuficiente, comunidades com produção local do essencial de forma circular, ou seja, respeitando os ciclos ecológicos, né? É aquela ideia de cradle to cradle, de berço a berço. É aquele produto que você faz e que depois que é usado, ele volta à origem na produção. E, na verdade, nós todos temos condições de fazer o quê? E fazer com que, sim, a gente consiga produzir tudo que é essencial nas comunidades. E é aí que isso vai mudar, inclusive, os negócios. Então, se você está numa grande organização, vai ter que refletir um pouco sobre como é que isso vai afetar o seu próprio produto e os seus próprios negócios, né? E quando eu falo de produção local do essencial, nós estamos falando até de energia. Energia totalmente renovável, que seja fornecida para algumas dezenas de casas, pequenas, digamos, usinas, provavelmente com energia solar. Então, a comunidade pequena produz tudo que é essencial e não precisa fazer uso de nada de fora. Então, essas são algumas coisas que a tendência parece que está indo nessa direção, o que nos faz pensar um bocado sobre quando a gente fala de reinventar o nosso negócio, reinventar o sistema econômico, nós vamos ter que levar esses pontos em consideração. Tendências. Zero combustíveis fósseis em poucos anos. Nós temos um amigo cientista que fez uma previsão de que em 2050 a gente teria zero de combustível fóssil. Só que depois dessa crise, nós estamos vendo que isso pode acontecer muito mais rapidamente do que 2050. E parece que em poucos anos, portanto muito antes de 2050, nós vamos ter zero combustível fóssil, porque a produção de energia de forma sustentável, né, e vai prevalecer e vai crescer uma taxa extraordinária de forma descentralizada, né? E isso vai trazer uma velocidade impressionante e que vai fazer essa transformação acontecer no mundo da energia também. E aqui, quando a gente começa a falar do mega global para o pequeno local, a gente vai ver a emergência a multiplicação de cooperativas atendendo às necessidades locais. A gente vem falando sobre cooperativas e estamos dando suporte a vários clientes que estão nessa área, né? E estamos dizendo, olha, vocês estão numa área extremamente importante. E se a gente olha outros países, como por exemplo o Canadá, nós temos um espaço enorme ainda das cooperativas crescerem. Então, nesse primeiro bloco, quando a gente fala de mudanças necessárias para ter um sistema global saudável, esse é o primeiro bloco de mudanças que parece que a tendência está por aí. Quando a gente vai para o segundo bloco, sobre o qual eu queria conversar agora com vocês, nós vamos ter que refletir muito sobre essa ideia de nós seres humanos, nos vermos como parte da natureza. Não estamos à parte da natureza, não somos fora da natureza, né? Então, nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. E quando a gente vem se colocando à margem e arrogantemente a gente acha que os sistemas que nós criamos são melhores do que a natureza, quando a gente nem compreendeu ainda como a própria natureza funciona. E nós temos trabalhado essa questão do design e é impressionante como o melhor design, né, está na natureza. Então, parece que temos muito a aprender
observando, estudando a natureza e usando a sabedoria embutida nos sistemas naturais, nós temos condições, sim, de fazer com que nossos sistemas se tornem mais saudáveis, emulando o que a gente vê na natureza, né? Onde há zero desperdício, aquela coisa toda que muitos de vocês já viram em vários lugares. Então, resgate da parceria, ser humano-natureza, integridade ecológica. E aqui tem alguma coisa para vocês empresários, né, empreendedores. Reversão do desmatamento, mas a segunda parte é a reconstrução da natureza. A reconstrução da natureza, absolutamente necessária, inclusive podemos recuperar áreas desertificadas, é potencialmente um negócio de trilhões. E pouca gente está olhando por esse prisma. Então vejam como nisso que são as coisas que precisam mudar para tornar o sistema saudável, existem oportunidades fantásticas aqui, de negócios, né? Recuperação de mananciais de água consumidos por monocultura e agroindústrias tradicionais. Então a gente vê que o jeito como a gente faz, né, inclusive exporta, né, uma série de produtos e está consumindo água. Tem gente que brinca e diz, nós estamos exportando água, né, para países que não têm. E de repente nós vamos ter que cuidar muito bem da água. E tem algumas coisas interessantes que poucas pessoas estão conscientes, né? De que tem produção de alimentos, adoção de agricultura em água salgada, né? E plantas halófitas que absorvem o sal, essas coisas todas, e são fontes fantásticas de alimentos. E por outro lado, todo mundo que está na área da alimentação vai ter que dar uma bela de uma olhada, né, em seu próprio negócio, porque a tendência no período pós-crise é de produção de alimentos, proteínas, de plantas e cada vez menos de animais. Então essa é uma outra tendência e aqui a gente começa a olhar não a ecologia como algo à parte, que parece que é do pessoal do Partido Verde ou alguma coisa nessa linha e levar a sério isso, né? Porque é algo que nós ignoramos, deixamos de lado e estamos causando pandemias como a que a gente está vendo hoje. Então, exatamente essa separação em relação à natureza que está gerando essas pandemias e a gente ainda não conseguiu ver totalmente essa conexão. O convite que eu deixaria é, vamos tentar entender isso com grande profundidade, né? E haverá oportunidades fantásticas também no econômico. Então, eu gostaria de deixar essa ênfase especialmente para as pessoas de negócios que estão revendo os seus negócios, né? Tudo bem? E a terceira prancha que nós fizemos aqui, e todas essas pranchas sintetizam as questões que foram enviadas previamente para nós para dar o tom deste webinar. E aqui tem outras coisas, como isso apareceu nas tendências que esse estudo da Hazel Henderson e do Capra mostraram, né? A quebra de monopólios das redes sociais. Então nós estamos vendo problemas nessa área que estão ficando cada vez mais. Volta e meia tem problema que a gente está começando a ver associados a essas organizações que praticamente monopolizam as redes sociais, né? Desde privacidade, essas coisas todas e tal. E a tendência é de que esses sistemas viram de utilidade pública e vão ser muito mais reguladas para que isso seja muito bom para curar o sistema doente e, na verdade, trazer o melhor para o bem comum. Então, é uma tendência que faz a gente pensar um bocado, né, sobre a volta a algumas coisas naturais, do tipo resgate do escambo, troca, né, serviços voluntários, moedas locais, e que a gente está começando a ver esse fenômeno já há algum tempo. Então, esse período de pandemia também está mostrando que essa questão da solidariedade, do trabalho voluntário tem um valor imenso, né? E que nós podemos sim
desenhar toda uma comunidade que produz o bem comum e o FIB, a partir de um modo de fazer as coisas completamente diferente dos sistemas tradicionais. E aqui a outra coisa que parece evidente é a reinvenção dos serviços financeiros. E aqui a gente vai ver, pelo menos essa é a tendência que os futuristas estão vendo aqui no que está acontecendo, a emergência e o rápido crescimento das cooperativas que atuam nessa área financeira e de bancos que ajustam seu propósito para serem bancos sociais. Então nós já tivemos envolvidos na reinvenção de várias organizações, né? Aqui no Brasil inclusive, e os bancos estatais, governamentais, ficam sempre com esse dilema de nós somos um banco social ou um banco como outro qualquer, um banco comercial, e nós devemos competir do mesmo jeito como os bancos comerciais competem. Essa conversa já está ficando lá para trás. E se a gente não conseguir enxergar que o sistema financeiro tem que estar a serviço do bem comum, eu acho que vai ter muitas organizações que vão muito rapidamente declinar, né? Porque quem é que está vendo o que está acontecendo com mais clareza e transparência? Os próprios clientes. Então, auto-engano parece que é algo que é produto de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, nós estamos nos recusando agora a entrar em zonas de fingir que não está vendo as distorções, as manipulações e coisas desse tipo. Então, pessoal, nós vamos ter que pensar nos nossos negócios. Se os nossos negócios não estiverem contribuindo para a realização do bem comum, provavelmente nós estamos prejudicando o bem comum. E isso vai exigir, na verdade, um exame profundo do que nós estamos fazendo, os nossos propósitos e tudo mais. A outra é a emergência de empreendedores focados no bem comum, e aqui eu estou usando a sigla MPS, micro e pequenas empresas, e que em muitas sociedades, como a própria Alemanha, tem um papel impressionantemente relevante. E aqui com o Sebrae, cada vez mais consciente disso, né? E pensando em construir um Brasil cada vez melhor, as MPS vão ter um papel muito importante. E aqui tem mensagem para todos vocês que têm os seus empreendimentos. É hora de olhar e reinventar o seu negócio na direção de uma contribuição cada vez melhor para a construção de um país cada vez melhor, onde a felicidade seja algo para alcançar todos, né? Mais uma vez, empreendimentos voltados ao bem comum e ao atendimento das necessidades que existem na sociedade. E a reinvenção do governo em sociedades que tomam conta de si. Aqui, pessoal, nós estamos falando de alguma coisa que os governos precisam começar a se ajustar, e essa questão da hierarquia que está ficando absolutamente para trás, traz uma reflexão para todos nós dessa ideia de sociedades que tomam conta de si. E outro dia nós estamos conversando com várias pessoas do governo de São Paulo, inclusive a ideia dos prefeitos lá na ponta incentivarem muita participação nesse momento de crise. Então, os prefeitos estão lá na ponta dizendo, usem máscaras. Mas, por outro lado, estamos dizendo, nós precisamos de máscaras. E aí, o que está acontecendo? A própria população, os cidadãos estão indo na direção do que é preciso fazer, estão se voluntariando para fabricar máscaras. E tudo isso é alta participação e tenho tenho certeza de que isso vai deixar um legado interessante do ponto de vista cultural, a partir de vivenciar que quando nós estamos em mutirão ajudando uns aos outros, é impressionante os resultados, os milagres que nós conseguimos produzir. Então, pessoal, nessas pranchas existem algumas coisas fundamentais que precisam ser mudadas, tem coisas que já são tendências e que se nós estivermos também com a intenção de fazer com que
o melhor venha e a gente consiga curar o sistema maior dentro do qual nós vivemos, é impressionante os resultados que podemos alcançar. E aqui, ainda nessa ideia de o que tem que ser alterado, tem que ser mudado radicalmente no mundo inteiro, né, em relação aos grandes sistemas, para que a cura seja efetiva, nós temos mais alguns tópicos relevantes, né? E aqui a ampliação da justiça social e econômica para zerar exclusão e desigualdade é algo que vai ser muito importante nós todos fazermos uma força tremenda para fazer essa mudança do sistema e promover a sua cura. Então, quanto a isso, a gente olha o que acontece nos grandes sistemas econômicos que vigoram mundialmente, nós estamos vendo que a desigualdade está aumentando, não está diminuindo. E basta olhar mesmo o Brasil, a gente está sempre entre as 10 maiores economias do mundo pelo PIB e, no entanto, nós estamos no 100º lugar no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Tem alguma coisa doente, muito doente, que faz com que haja uma série de pessoas excluídas nesse país. E não é pouco. Talvez até metade, 1/3 no mínimo, metade da população do Brasil está excluída, vivendo em condições muito ruins, né? E o sistema, se a gente for pensar pela justiça social e econômica, é um sistema doente. As pessoas em posição de poder podem ajudar a fazer isso, se o nível de consciência dessas pessoas se elevar, sim. Agora, vai depender dessas pessoas? Nós estamos dizendo não. Nós, cidadãos, a partir de coalizões, a partir de uma série de movimentos, podemos trabalhar na direção da cura do sistema econômico que vige no mundo hoje, em nosso país também. Então, esse é o segundo tópico dessa prancha, que nós estamos dizendo o que cura os sistemas doentes. O próximo tópico é equilíbrio masculino-feminino na sociedade como um todo. Então, pessoal, aqui a gente está vendo mais uma vez que o sistema está doente. Quando nós vemos ainda um processo patriarcal que domina o mundo todo. E a gente vê isso claramente quando a gente faz uma radiografia nas estruturas governamentais e nas estruturas das empresas, e a gente vê um desequilíbrio grande entre o masculino e o feminino ainda na cúpula das organizações. Então, quando a gente vai ver a cúpula de um governo, a cúpula de uma grande organização, né, a gente vê muitos homens e muito menos mulheres. A coisa está evoluindo? Está. Mas a gente precisa acelerar o processo. E nós estamos vendo algumas coisas interessantes, né, durante a pandemia, que os países que mais lidaram bem, né, com a crise foram aqueles países onde a liderança já está com as mulheres, né? Veja a Alemanha e outros países que lidaram muito melhor, né, por causa dessa ideia do cuidar das pessoas e cuidar da sociedade de uma forma melhor. Então, esse equilíbrio é algo que nós precisamos restaurar, e se nós somos executivos, podemos mudar radicalmente essas proporções. Há condições para isso, há condições para isso. A gente vê isso no Canadá, quando o presidente eleito, né, o Trudeau, filho, fez questão de deixar mezzo a mezzo, meio a meio, e encontra pessoas se quiser. Então, tem alguma coisa que nós podemos fazer em nossas organizações, e se nós estamos na estrutura governamental, idem. E há muitas coisas positivas que poderão advir desse equilíbrio, né? E então esse é o segundo ponto dessa prancha em relação à cura do sistema que está vigente praticamente no mundo todo. Alguns países estão mais avançados e outros menos. Mas vamos para o terceiro tópico dessa prancha, que é a cultura
de paz, não violência e valorização da vida. Então, se a gente for pensar um pouco naquilo que acontece de violência na sociedade como um todo, no mundo inteiro, o extremo disso, eu não diria o extremo, mas são as guerras. Mas também a violência urbana, a violência doméstica, tudo isso reflete uma cultura vigente ainda no mundo que precisa mudar. Então, nós estamos doentes e por isso que nós tentamos, por exemplo, conseguir segurança pública, né? Que parece que nunca chegamos ao ponto ideal a partir de controle, cerceamento, movimentos top-down. Mas é fundamental que os países, a sociedade, as organizações trabalhem a questão da cultura organizacional, a cultura do país, para que sejamos todos educados desde criança para uma cultura de paz e não violência. Cura do sistema, se a gente for pensar e olhar o que acontece no mundo, o sistema está muito doente quando a gente começa a falar de paz e não violência. Super importante, mais uma vez, as pessoas em posições de poder despertarem para essa relevância, essa prioridade, mas nós, cidadãos, também podemos fazer muito, mas muito mesmo. Se estamos na área de educação, começar a dirigir o que a gente faz na área de educação na direção, né, de uma cultura de paz, desde criança. Nas nossas organizações, idem, né? Fazer com que as relações entre as pessoas sejam muito menos violentas, né? A gente consiga harmonia, consiga paz dentro de nossas organizações e na sociedade como um todo, como cidadãos. Então, são movimentos que visam a curar o sistema maior, né? E isso tudo fundamental que a gente consiga fazer isso em todas essas frentes, para que a gente consiga realmente assegurar uma sociedade global que esteja realmente evoluindo e não retrocedendo. O mais um tópico importante no processo de cura do sistema é essa ideia da reinvenção da saúde pública, com ênfase na prevenção. Eu costumo colocar no APG, nos nossos programas, que se você um dia for nomeado ministro da saúde, né, a primeira coisa que talvez apareça é dos técnicos mostrarem claramente a vocês a necessidade de muito mais postos de saúde no país. Temos uma deficiência enorme e vamos precisar de bilhões para chegar no número ideal de postos de saúde no país. Mas dependendo da sua mentalidade, do seu jeito de olhar a coisa, você pode fazer com que esses números sejam completamente estranhos dentro de uma gestão diferente do Ministério da Saúde. A pergunta que um novo ministro, você pode fazer ao técnico é: espera um pouquinho, isso significa que a população está ficando cada vez mais doente, por isso que a gente precisa de mais postos de saúde? Isso aqui é o Ministério da Saúde e o Ministério da Doença. E é por aí que a gente consegue olhar e dizer: caramba, tem alguma coisa muito errada no sistema de saúde que vigora no país e talvez no mundo, que a gente vai tentar curar, achar cura para pessoas que ficam doentes, mas não pesquisa por que as pessoas estão ficando mais doentes. Então, a prevenção me parece algo importante, e se você, ministro da Saúde, disser: a nossa prioridade vai ser fazer tudo que for possível para as pessoas não adoecerem, é uma reinvenção, é uma mudança radical no sistema. Vai incomodar muita gente que vive das doenças, vai, mas é por aí que a gente consegue curar efetivamente o sistema e ter pessoas que estão em seu melhor estado na sociedade como um todo. Algo que está muito ligado a esse conceito de a gente mudar as éguas, né? Porque o objetivo pessoal é de a gente ter um povo saudável, né? Então, aqui mais uma vez uma reinvenção que pode ter um impacto muito grande no nosso dia a dia em qualquer país.
O outro tópico desse processo de cura do sistema é a emergência de novas formas de democracia no mundo todo. Agora, a gente olha o que está acontecendo em muitas democracias, nós estamos vendo problemas seríssimos. A gente não está elegendo para os postos de poder as pessoas mais sábias, né, e mais conscientes, com a consciência mais elevada que existe na sociedade. Não. Então, se a gente não está conseguindo, pelo sistema, por exemplo, representativo de democracia que nós temos, não estamos conseguindo levar para esses postos de liderança as pessoas mais sábias, o sistema está doente. Então, parece que uma cura extremamente importante vai ser nos sistemas de governo, em que a gente mude o conceito de democracia e faça com que nós efetivamente estejamos levando a cúpula do país, né? Eu brinco até assim, para ser a pessoa que vai cuidar do condomínio país. As pessoas que vão conseguir conciliar todas as necessidades que existem na sociedade com enorme sabedoria. Existem, sim, democracias mais saudáveis no mundo, que não é da democracia representativa, de pessoas elegerem desconhecidos, né? E isso faz com isso a gente pode até fazer uso desses benchmarks para melhorar a democracia no nosso país e no mundo. E isso a gente pode, com isso a gente pode assegurar que uma reunião do G20 ou G8 seja das pessoas mais sábias do mundo. Estamos longe desse momento e talvez o que vai curar o todo é a cura do sistema democrático que vigora no mundo, né? Que é algo de enorme impacto que vai à origem dos problemas, né, que nós temos em nossa sociedade. E voltando a essa lista, né, esta lista 4, né, de o que a gente pode fazer para curar os sistemas doentes, nós temos essa ideia do resgate da ética e dos valores na sociedade como um todo. Eu costumo muitas vezes desafiar também os participantes do nosso programa e dizer assim, se você fosse eleito presidente do país, qual seria a sua prioridade número 1? Ou melhor, a número 0? Não é? E aí que talvez as pessoas mais conscientes, as pessoas que tiverem nesse nível de sabedoria, com nível de consciência elevado, talvez você, presidente novo, diga vai ser o resgate da ética e dos valores na sociedade. Agora, que isso tem a ver, por exemplo, com a economia? Tem tudo. Aliás, não é só em relação à economia, é em relação a tudo que acontece na sociedade. Se a gente não tiver uma cultura ética na população como um todo, incluindo as pessoas que estão em posição de poder, a gente não consegue otimizar coisa alguma na sociedade. E a conexão entre ética e economia não é tão fácil de capturar. As pessoas com baixo nível de consciência estão o tempo todo tendo que decidir em maximizar a economia ou ser ético, ou ser alguém que se preocupa com o bem comum. Agora, se a gente coloca de que ética é escolha pelo bem comum, tem tudo a ver com a maximização dos resultados para o todo. Agora, uma coisa que fica claro, inclusive para os economistas mais extremados, é de que sem ética não dá para otimizar a economia. Não dá, simplesmente não dá. Corrupção aqui, corrupção lá, as medidas que fariam com que a economia florescesse da melhor forma são evitadas para ganhos de alguns. Corrupção não vai dar. Então, pessoal, aqui, nesse sentido, quando a gente fala cura dos grandes sistemas, esse tópico de resgate da ética, né, e dos valores na sociedade é algo absolutamente transversal e vai afetar todos os sistemas. Vou só fazer uma conexão. A cura do sistema de saúde, se a ética não estiver lá também, a gente não chega lá. Então, pessoal,
isso completa esse conjunto e nós estamos dizendo, pessoal, vamos aproveitar esta oportunidade que nós estamos tendo que parar, ser obrigados a parar, ter muito tempo de qualidade para pensar em todos esses pontos que foram trazidos aqui à mesa, nesta apresentação. Não são poucas coisas. Se a gente olhar a quantidade de tópicos que a gente tem aqui, nós estamos falando em dezenas de tópicos, dezenas de processos de cura, ou dezenas de sistemas doentes que afetam a vida no planeta como um todo. E aí que nós temos uma enorme oportunidade de agirmos conscientemente na direção da cura desses sistemas, porque o objetivo, pessoal, é, na verdade, ter uma sociedade mundial absolutamente saudável. Mais do que isso, um todo saudável, inclusive que inclua a própria natureza. Nós queremos que a natureza esteja num estado de grande saúde, porque a saúde do ser humano também vai depender da saúde da própria natureza, né? E estamos vendo isso com enorme clareza nesse período que somos todos aqui no mundo inteiro obrigados a pensar sobre todas essas coisas. Então, mais uma vez, pessoal, a cura dos grandes sistemas não depende de governantes. A cura dos grandes sistemas depende de cada um de nós, cidadãos conscientes, proativos, que queremos fazer diferença. Porque simplesmente viver dentro desses sistemas doentes não faz sentido, né, pessoal? Então, vamos para a ação?